mais uma quarta-feira especialíssima. Hoje estamos recebendo Sandra Sampaio. Sandra Sampaio é psicóloga e trabalha com técnicas interessantes, ela mesma denomina dessa forma. Hoje ela vai nos contar sobre um novo olhar no ato de ajudar. Você ajuda alguém ou você atrapalha alguém? Vamos aprender com Sandra Sampaio. Ajudar me torna santo? Não ajudar me torna egoísta? Mal? Ah, vamos aprender. Vem pra cá, você convide seus amigos e vamos juntos aprender a ajudar de forma eficaz. Aqui, ó, no Simplesmente Marta. Vem. Novamente, uma quarta-feira especial, como eu já disse. E hoje temos uma pessoa fantástica que eu conheci, que eu agradeço ao universo por ter colocado no meu caminho. Porque alguém que tem um coração maravilhoso, alguém que tem uma vontade incrível de ajudar as pessoas a transformarem as suas vidas. Então, eu quero apresentar para vocês Sandra Sampaio. Mas aí, essa apresentação, quem vai fazer, na verdade, é ela. Sandra, seja muito bem-vinda e eu estou muito feliz de ter você aqui e saber o que você vai contar para essas pessoas é de extrema importância. Quero que você Eu se acho apresente, que por é favor. mesmo. Marta, é um prazer estar aqui, como eu estava dizendo, né? Uma honra. Estou bem feliz. Eu não sei, eu não acho outra palavra assim, Ai, que gratificada, feliz, delícia! né? Que delícia! E Isso me agrada espero que a gente muito. possa conversar gostosamente e que nosso papo seja muito útil, né? Quem nos assistir, que nós que estamos fazendo essas lives com o objetivo de, né, de trazer informações para as pessoas, né? Eu acho que é importante que a nossa informação chegue a elas, né? Com certeza. Então, assim, se eu em algum momento usar termo que você precisa que eu fale de um jeito mais tranquilo, por favor, pode me cortar, tá? Vou te cortar porque tem um monte de perguntas aqui, Sandra. É, Você nem tem ideia, mas eu quero que ai, você que conte para as bom, vai ser um pessoas quem é bate-papo você. ótimo. É. Conte para todo mundo que está aí, porque eu sei, né? Hum. Mas eles querem saber quem é você. Conta Pois para bem, nós. Marta, o que eu vou contar, eu pensei ontem sobre isso, né? Falei, bom, se ela me apresentar, tá feito, mas se ela me der a oportunidade, eu vou contar porque tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? Que é a ajuda, né? Então foi assim, eu criança, né, eu morei até 6, 7 anos no interior do Paraná, depois o papai foi transferido para Curitiba e daí, claro, outras informações, capital, né, tal. Só que naquela época não tínhamos Google, não tínhamos nada disso, né? Então, assim, o que as crianças queriam ser era professor, médico, dentista, né? As coisas não tinha essa infinidade de informações que nós temos hoje, né? Profissões. E aí eu queria ser médica, mas depois eu descobri que né, você vai crescendo, você vai vendo os prós e contras da profissão, que ela exige, e aí você tinha que lidar com sangue, né? Com todo tipo de situação que eu não me senti preparada para. Né? Bom, mas estava lá para ajudar papai, eu não sou de família simples. Eu fui fazer secretariado, não pude fazer o científico, que era o indicado para ir para vestibular, né? Para enfrentar um vestibular, digamos, de medicina. E aí fui. Primeiro dia de aula, Marta, vem um Major Lomba, que era, inclusive, pai de uma colega, e ele falava, dá uma aula sobre psicologia das relações humanas e algo assim. Eu fiquei de boca aberta assistindo a aula e saí dali e falei, gente, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero estudar. E é isso, assim, deu um start, né? Eu sempre quis ajudar pessoas, mas o meu ajudar não é a medicina, é isso aqui. Aí fui para casa, comentei, meu pai ficou muito bravo, né? Porque ele queria ter sido médico, não foi,
Então ele achou que eu seria, né? Eu sempre falava isso. Eu falei, pai, mas não é isso, eu não quero ser psiquiatra, né? Qual a diferença do psiquiatra e psicólogo? Vamos começar daí, né? Então, eu não tinha interesse em prescrever receita para ninguém. Eu nem sou muito chegada a medicamentos. Eu falei, papai, a psicologia tem muito mais a ver e muito mais rápido, né? Em vez de ficar 8 ou 9 anos fazendo residência e tanta coisa, eu faço 5 anos, faço estágio e estou formada e posso trabalhar. Aí, bom, ele ficou contrariado, muito contrariado, e falou que era um curso não reconhecido, sabe, todo aquele Que não argumento. ganha dinheiro, Isso, é um né? curso novo, ninguém conhece isso, o que você vai fazer com isso? Né? Ele ficou muito bravo, muito desapontado é a palavra. Né? E aí, mas meu pai era um cara brilhante, sabe? Ele tem tudo a ver com a minha profissão, na realidade, embora ele tenha sido contra no início, ele foi uma pessoa incrível, autodidata, né? E, então, assim, ele me ajudou muito. Eu lembro que daí eu fiz, naquela época tinha que fazer uma prova, um dia inteiro de testes. Não sei se você se lembra dessas informações. Só se você fosse aprovado nessa bateria imensa de testes, é que você podia se inscrever para um vestibular de psicologia. Eu perdi essa prova e, para não ficar parada, eu fiz 1 ano e meio de letras em inglês, que eu sempre adorei línguas, né? Fiz francês no colégio, 8 anos, mas daí o papai falou, o inglês é melhor para acadêmico, né? Essa coisa, fazer estágio fora do país, se você tiver oportunidade e tal. Bom, aí fui. Aí no ano seguinte fiz toda a bateria de teste, fui aprovada e Uhul! fiz escondido a inscrição para o vestibular. Então, assim, eu fazia letras à noite, trabalhava o dia inteiro, e de madrugada, quando todo mundo ia dormir, eu estudava para o vestibular. E aí, comprei o jornal, cheguei em casa, abri o jornal. Não, meu pai chegou com o jornal. Eu peguei correndo o jornal, foi ótimo, eu ia sair para procurar, né, comprar o jornal. E aí vejo lá, não lembro agora hoje se era 23º ou 32º lugar, né? E aí eu gritei, passei! Tô dentro! Ficou todo mundo me olhando como diz, ela é louca, entendeu? Ela não tá bem. Daí eu fui me explicar, não, gente, eu não sabia se ia passar também, porque eu não estava fazendo um cursinho formal. Mas aí eu estudei e passei sozinha no vestibular de psicologia. E é isso que Que eu quero delícia, fazer, né? né? E aí fui. Primeiro ano eu tinha juntado dinheiro para pagar, paguei. No segundo eu fiz crédito educativo, paguei depois de formada, né? Mas daí foi muito interessante, que daí um dia o papai sentou comigo e falou assim, minha filha, se você quer ser psicóloga, tudo bem, é o que você quer, eu apoio. Só se ele era kardecista, né? Espírita kardecista. Ele falou para mim, só ao longo da sua caminhada aí como psicóloga, procure aliar a espiritualidade científica, inteligente, ao seu trabalho. Qual que você acha que foi a minha resposta, Marta? Imagina, pai, psicologia científica, onde que eu vou misturar uma coisa com outra? É a arrogância do adolescente, né? O jovem adulto, né? Sabe tudo, né? Imagina. Falei com toda a arrogância possível. Bom, depois, né, Marta? A minha faculdade tinha a tendência behaviorista, né, comportamental. E daí, depois de formada, então eu comecei a fazer psicomotricidade mais específica. Daí eu fiz um curso de psicanálise, não me achei. Achei linda, claro, é a origem de tudo, mas assim, não me identifiquei para atuar com ela. E aí fui para a bioenergética, né, terapia corporal, do Alexander Lowen, que foi um aluno do Reich, né, que foi o pai da terapia corporal. Aprendi muita coisa, nossa, foi fantástico, né? Porque o corpo não mente, né, Marta? É verdade. Então, a gente, mesmo quem não trabalha com consultório, mas nosso tema ajuda, é muito importante essa leitura, né,
da postura corporal da pessoa. E, bom, fiz o curso, foi fantástico, e aí as necessidades foram... Chegou lá pelas tantas, não vou me alongar muito não, tá? Só mais um trechinho. E aí eu fui atender uma moça muito legal, ela vinha direitinho na sessão, ela não se atrasava. Sabe aquela cliente perfeita? Eu, naquela época, usava muito, quer dizer, ainda uso, tarefa para casa, né, para manter o vínculo, né, até ela voltar na outra terapia contínua em semana. casa, né? Isso. E ela estava toda solista. Qual era a queixa dela, Marta? Ela não era casada, tinha um filho, para o qual ela não fez pré-natal, ela não fez qualquer exame antes desse filho nascer. Ela, aliás, nem teve uma relação sexual com esse marido. Né? Ela não conseguia, não permitia exame, quase que tiveram sedá-la para o bebê nascer. Para você ver que situação difícil, né? O marido veio conversar comigo, um cara muito tranquilo, se amavam muito os dois, mas ela era acima de tudo, ela não conseguia. E fiz de tudo para ajudá-la por uns 6, 8 meses, né? Tentei toda a sensibilização, tarará, relaxamento. Chegou um dia, eu falei para ela, adoro te atender, você é uma excelente cliente, mas os meus recursos se esgotaram. E eu tenho que ser franca com você. Se você não tiver ninguém assim em mente, eu posso te enviar alguém específico para te ajudar na sua questão. Mas eu não cheguei no meu limite. Mas fiquei muito triste, Marta. Eu fiquei muito triste. Sabe, eu entrei numa crise profissional. E aí, passados-se, acho que uns 10 dias, 15 dias, me veio um dos casos de AIDS. O menino já estava encaminhando para terminal. Ele e a mãe, não tinha pai, ele filho único. E aí eu me vi apertada também. Falei, meu Deus, como que eu vou preparar alguém para morrer se nem eu consigo pensar na minha finitude? Como que eu vou fazer isso? Uma Conclusão. reflexão e tanto, né? Agravou a minha crise de novo. E aí comecei a pensar em parar de clinicar, fazer algum outro curso que eu não estava, né, vislumbrando naquele momento. Mas o universo é fantástico, né, Marta? É verdade. E aí eu falei para ele, olha, conversei primeiro sozinho com ele, conversei com a mãe, expliquei para ele, né, que eu não havia nenhum problema em atendê-lo, o problema é que eu não tinha qualificação para atendê-lo. E que eu pedia desculpas por isso, mas que eu queria encaminhar ele para alguém que ia ser mais importante para ele nesse momento. Né? Alguém que fosse mais eficiente, mais eficaz, mais... né? E aí, não, mas ele entendeu bem, a mãe também, e encaminhei, era um vizinho meu, inclusive, um mineiro, e fazia dias que eu não via, apesar de morar num andar de diferença. Né? E fui para casa muito abatida, Marta. Desço do elevador, dou de cara com o tal do vizinho. O vizinho, não, entra aqui, Sandra, vamos bater um papo. Falei, não, vizinho, eu estou meio aborrecida, não estou com boa energia, acho que eu não quero entrar na sua casa nesse momento. Né? Eu falei, não, vizinho, vamos passar um cafezinho aqui, mineiro, né? E a gente joga uma prosa aqui, você vai ver. E aí foi muito bom, porque daí ele me deu, né, ele me ouviu, e ele falou, olha, acho que eu tenho algumas saídas para sua crise. Né? Tem um amigo que está fazendo uma regressão e tal, um curso, está amando, vou te botar em contato com ele. Bom, conclusão, o rapaz era muito simpático, muito agradável, muito inteligente, ficamos amigos, ele me deu todos os contatos, aí, então eu procurei, na época a gente chamava de TVP, né? Hoje a gente chama, né, terapia regressiva, hipnoterapia regressiva. E aí foi um divisor de águas na minha vida, né? E daí eu me lembrei do meu pai, né? Eu falei, nossa, papai já tinha partido, né? Para o plano superior aí. Mas em homenagem a ele, eu honrei, agradeci, falei, olha, papai, cheguei onde o senhor queria. Né? Tá vendo? Olha, sabedoria dele.
Ele tinha, né, estudou depois que eu nasci, ele fez ginásio e escola de comércio depois que eu nasci. Né? Quantas Então, oportunidades a gente tem, né, Sandra? não é? E a É, gente, quando quer as coisas, o universo colabora, né, Marta? exato, Se a exato. gente se mantiver no prumo, né, assim, no centro da gente, em paz, a gente pode fazer muitas coisas incríveis e atrai as pessoas certas, é, né? Bah, aí avisei meu vizinho, agradeci e falei, ó, estou te encaminhando um cliente, né, ele só cuidava de casos terminais, né, AIDS, câncer e coisas assim. E segui, eu fui para casa feliz, sabe? Falei, vendo uma luz no fim do túnel. Sim, E ele olhou para mim, mas você não ajudou dois, quantos você ajudou? com certeza, Né? Sandra, com Nossa, que certeza. exigente que você está sendo, sabe? Baixa um pouco isso, sabe? É bom. E aí eu fui dar uma palestra em Guarulhos sobre terapia de vida passada. Contei essa história, assim, que uma delas me perguntou como que eu tinha chegado na TVT. E eu fui contar isso. Marta do céu, a moça, me lembro até hoje, ela estava no fundo da sala. O que ela me respondeu, Marta, quando eu terminei de contar a história? Nem Ela imagino. falou, ah, mas eu te digo, ela me deu uma lição que é para toda a vida. Ela falou, pois é, a gente quando gosta de ajudar, a gente se sente forte, superior, né? E eu não sei, você percebeu o que essas duas pessoas vieram fazer na sua vida? Eu falei, não, você sabe? Brinquei com ela. Eu falei, eu sei. Eu acho que elas passaram para te dizer que você podia crescer mais. Olha isso. E é verdade, né, Sandra? Que vontade de parar a palestra e ir embora, tá? Eu falei, eu acho que eu vou deixar ela assumir aí. Né? Ela falou, eles vieram, não vieram à toa, não vieram para te humilhar ou para É qualquer verdade. coisa. Você que não, né, como ela não explicou assim, mas eu entendi. Eles vieram para me mostrar que eu ainda podia desenvolver mais como profissional, né? Como ajudar mais, né? Ser mais efetiva, mais eficaz, mais forte, mais. Né? Bom, E a foi ajuda tem que bárbara. ser eficaz, Né? né? A dela, para mim, foi Isso é muito extremamente. importante. E eu falei, imagina que arrogância mesmo minha, achar que só eu tenho que ajudar todo mundo. Né? É verdade, é verdade. Tem que estar aberto para receber também, não é? Não é? Porque senão a Eu gente é falei, prepotente. Existe uma sim, prepotência, né? De achar aí que você é cai mais que o numa outro, né? arrogância que não leva a nada, né? E, bom, e daí foi. Né? Aí eu caí na constelação, né? Fiz outras coisas, fiz brain spotting, EMDR, técnica do óculos, que são trabalhos, né, para quem não sabe, Eu já vi que o seu específicos, currículo é imenso, né? são específicos para estresse pós-traumático, mas não só, né? E até fiz uma com a minha irmã no domingo passado, que ela passou por uma situação de estresse. Daí a mamãe não passou bem. Eu vi que ela perdeu as pernas. Eu falei, não, minha irmã é ariana como você. Aquela que falou com você aquele dia. E ela é pronta para. Nossa, a ação com ela é fácil, né? Ela decide rápido tudo. Eu falei, minha irmã perdeu as pernas, mamãe está com 100 anos, mamãe ir para o hospital, mamãe não passar bem é uma coisa normal, né? Faz A parte, idade claro. dela. Uhum. Ela, eu achei, daí eu falei para ela, não, vamos olhar isso. Você quer? Ah, urgente. Né? Então são técnicas bem pontuais, fantásticas. Né? Eu até na Mas, apresentação, Sandra, desculpa de eu te cortar, na apresentação não, eu falei imagina. que você tem as técnicas interessantes, né? Eu acho bárbaro É, essa denominação que você deu, porque são interessantes de mas, fato, né? mas foi E engraçado, interessa Marta, para muita porque gente. eu fui fazer o. Na hora não pintou, eu não tinha dormido bem aquela noite. No dia que nós montamos lá essa página, eu estava meio. Tico-teco não estavam assim muito eficientes, sabe? Uhum. Não estavam prontamente respondendo. Eu falei, vamos deixar técnicas interessantes, depois eu mudo. E aí, a hora que eu fui tentar mudar, ninguém deixou, sabe? Todo mundo, mas está Não, ficou interessante, muito deixa aí. legal, ficou ótimo. Por Mas você isso sabe, Sandra, pode falar. que as entrevistas eu chamei, daí segui, né, a linha diálogos interessantes. Algo interessante, porque de fato é interessante porque assim, cada pessoa se afiniza com uma das técnicas, né? Não é toda Sim, técnica que serve para todo mundo, não é?
Não. Mas, Por Sandra, exemplo, você recebe um cliente que é crente, né, que é é isso, ortodoxo, claro, ele não vai claro. aceitar uma hipnoterapia regressiva. Né? Você E aí, sabe, você, como que você Sandra, vai fazer? Vai encaminhar? Né? Ele veio para você, você tem que dar jeito disso. você tem Né? que ter mais recursos, né? Mas, Mais Sandra, você recursos. sabe assim, quando a gente pensou no tema, né? Uhum. Um novo olhar para o ato de ajudar, Sim. você sabe que eu não fiquei sossegada. Não? Falei, não. Eu quero ouvir pessoas que quando É, eu peça para ler isso, me conte o é. que elas pensam sobre isso, né? Sim, sim. E eu achei tão interessante, Sandra, tão É, interessante, porque assim, a maioria delas é. tem um olhar religioso para isso, uma crença Ah, religiosa, né? sei, Que ajudar é porque Deus quer que esta pessoa bata a minha porta, que ela tenha os meus recursos, que eu possa ajudá-la. sei. Outras diziam assim: ah, eu ajudo porque se eu não ajudar, Deus vai cobrar de mim. Hum. Olha que interessante. E Ah, ainda, sim, porque ajude o próximo, né? Que é a máxima da maioria das igrejas, né? exato. Dos cultos e tal. Então, aí eu percebi que as pessoas, de alguma maneira, elas não têm uma ajuda consciente. Elas têm uma ajuda por medo. Por Por medo. medo de ser castigado por não fazer. E Sentir isso, culpa por não ter ajudado, né? exato, e Entra isso nesse. deixou o nosso tema muito mais rico, né? Porque eu Pois é, sei que mas você pare tem para. muitas coisas lindas para contar para nós sobre isso. Ai, vou, tá, vou Então dar o eu, meu eu quero, melhor, então prometo. eu quero já fazer a primeira pergunta, Tá, tá bom? Então aqui, olha, vamos eu vou lá. até ler para não mudar Leia. nada. Hum, A ajuda está sempre relacionada a dar e receber? Sim, Marta, sempre está. Uhum. Porque digamos que você vem a mim com alguma questão, né? É, você está me pedindo algo. Ou é uma palavra, ou é um gesto, ou é um toque, ou uma solução, né? Um tipo, olha, preciso, digamos, uma coisa bem banal, preciso de um bom marceneiro, entendeu? Preciso fazer uma modificação no meu consultório, eu preciso de alguém que faça uma coisa bem impecável, eu tenho medidas certas, digamos, bem simples, né? É. Olha, eu tenho um marceneiro fantástico, vou passar para você. Né? Eu te fiz uma gentileza. Né? Aí não é nenhuma super ajuda, concordo. Né? Mas é o que o outro precisava, né? Né? Sim, naquele momento, sim. Quer dizer, amanhã, de repente, eu estou com, sabe, uma questão dentária, por exemplo. Meu dentista mudou para os Estados Unidos, como mudou, entendeu? É, Marta, você conhece alguém legal que dá para confiar? Preciso fazer um trabalho, por exemplo, um trabalho com um canal, né? Que é uma coisa chatinha, né? Delicada, precisa ser bem feito, você não pode trazer transtornos. Você tem alguém para me indicar? Então, equiparou. Você precisou de mim, eu precisei de você. É, porque quando a gente tem que haver um equilíbrio entre dar e o receber. Né? Então, só você precisa de mim, só você tem questões que eu posso te ajudar. Chega uma hora que fica esquisita a relação. Porque o outro fica, parece que num degrau acima, né? Devendo. E o outro fica Exato. sempre devendo, sempre em Sim, dívida. claro, Né? claro. Então, eu vou te dar um outro exemplo, então. Por exemplo, uma pessoa mais nova que se relaciona, não necessariamente nessa questão, mas a gente vê isso acontecer. Né? Uma pessoa que tem, por exemplo, eu vou me relacionar com um rapaz mais novo. Óbvio que eu já estou com minha vida estruturada, financeira, eu tenho meu apartamento, eu tenho né, não tenho meu carro porque não quero, mas poderia ter. Né? É, como é isso? Né? Aí ele vem, precisa fazer faculdade, digamos, tarará, tarará. Eu vou ajudar ele a se formar, fazer um estágio, vou dar suporte para os livros. Só que daí, se não for bem trabalhado isso, o que vai acontecer? Quando ele terminar tudo isso, é provável que ele se desconecte de mim e, às vezes, até procure uma situação até catastrófica, tá, Marta? Pode, por exemplo, Entendo. me trair
para eu vir a descobrir, para eu fechar a relação. Para ele não se Entendeu? sentir culpado. É assim. Porque ele não sabe que não vai dar conta de retribuir. Ele está muito em débito. Então é melhor desaparecer, entendeu? Partir para outra, do que lidar com isso. Então, a minha intenção de ajudar comprometeu a nossa relação. E mais ainda, né, Sandra? Eu acho que pode ele ter se sentido não íntegro nessa relação. Sim, sim. Não é? Não, incomoda. Sim, Né? sim. E agora, nada impede que existam pessoas, como nós estávamos falando, né, de coisas mais banais, né, que elas acham que você veio ao mundo para supri-las de tudo. Tudo que elas precisam, ligam para você e somem. Ligam para você e somem. Não tem essas pessoas? Todo mundo tem uma dessa. Uma ou várias dessas que passam pela vida, né? Então, sabe, aí o que você tem que fazer? É um limite, né? O famoso limite. Né? Então, assim, eu estava falando do dar e receber, né? Que você perguntou, que é uma das 3 ordens do amor, que norteiam, né, praticamente a constelação sistêmica familiar do Bert Hellinger. Então eu quero fazer uma pergunta antes de você falar dele. Tá bom. A gente está falando da ajuda, né? Você falou de um relacionamento afetivo. E aí Sim. eu quero saber, até da pessoa que te procura só quando precisa. Eu quero saber como é que fica a ajuda de pais que se dedicam a vida inteira aos filhos, né? Só faltam respirar pelos filhos, né? E Sim. como é que fica este filho e esses pais? Que tipo de ajuda é essa? O que é que tem como ganho nisso, como troca? Como é que você vê isso, Sandra? Então, voltando ao equilíbrio entre dar e receber, Marta, ele tem 2 exceções. Não? Eu estava dizendo que as relações devem ser equilibradas, né? Só complementando aquele exemplo que eu dei, por exemplo, digamos que você e seu marido se casam, são jovens, não vai dar para os dois estudar ao mesmo tempo, né? Porque são de família simples, né? Então, um vai, faz a faculdade, depois o outro vem, mantém o outro na faculdade e as coisas se equilibram. Né? Então, num casamento, por exemplo, as coisas também são diferentes. Tem pessoas que se casam e se sentem supridas tendo uma vida sexual boa. E se o marido não trabalha e só cuida da casa e tem relação sexual boa com a esposa, e para a esposa isso está bom, está equilibrado, Marta. Então, não é que as coisas têm que ser na mesma medida, entendeu? Você me deu um endereço do marceneiro, então quando você precisar, só nesse nível que eu vou te retribuir. Não, não é assim. Né? Isso é infantil, né? As relações não funcionam assim. Então, normalmente, por exemplo, que falam de alma gêmea, eu não acho que exista alma gêmea nesse sentido. Existem pessoas que passam nas nossas vidas, né, seja como amigo, seja como amante, seja como parceiro, que vêm com o intuito de ajudar, né, você crescer, trazer desafios para você crescer. Como foi o caso desses 2 clientes, que sou muito grata a eles hoje, né, porque mudaram todo o meu caminho. Né? Então, assim, os pais e os filhos, como você está me perguntando, e os professores são as 2 exceções desse equilíbrio da ordem da ajuda. Então, os pais, principalmente quando os filhos são pequenos, os pais só dão e os filhos só tomam, entendeu? Agora, à medida que os filhos vão crescendo, é suposto que os pais vão tendo bom senso de começar a fazer limites, né? Então, você, por exemplo, leva um filho ao banheiro, limpa, higieniza, cuida. Até uma idade, você não vai fazer isso com um piá de 10 anos, por exemplo, né? Um menino, né? Piá que a gente fala. É verdade, claro. Né? Sabe, pelo amor de Deus, você está numa festa, teu filho de 10 anos vem, mãe, quero ir ao banheiro. Você vê que está desmesurada a coisa, né? Então, os pais vão
vão dosando isso e aos poucos estimulando a autonomia dos filhos. Então não adianta, ali o cara está com 40 anos dentro de casa e o pai está lá, pô, você não sai de casa. Mas o que ele fez para esse filho sair de casa, né? Que estímulo ele deu? Ah, preciso de tênis, está aqui. Ah, preciso de fazer um curso tal, $5.000. Aqui, vai lá para Harvard. Ah, preciso... Quer dizer, É ajuda que não ajuda, né, na verdade. essa não é a boa ajuda. Você me falou aí que eu ia falar em seguida. Entendeu? Bem isso. Espera aí, Marta, que eu tô com... Equilíbrio de ajuda, né? Esse limite de ajuda. Sim. Eu acho que é uma coisa muito interessante, né? Sim, muito interessante. Porque nem sempre a gente está ajudando, aí, a gente está desprotegendo, né? Está desprotegendo, com certeza, está tornando dependente. Exato. Isso não é bom, né? E se ele é dependente, você tem o controle. Então, pessoas controladoras tendem a ter pessoas controladas por perto. Então, eu te ajudo, mas assim, digamos, você quer um notebook, aí eu te dou o notebook, mas toda hora eu estou vigiando o que você está pesquisando com esse notebook. Esse notebook está limpo, ele está bem guardado, ele está no sol, ele está, sabe, ligado 24 horas na tomada. Você entendeu um exemplo? Isso não é ajudar. Isso é má ajuda. Que é um ganho secundário, né, que o outro tem nessa ajuda. Ele não está ajudando, ele quer algo em troca e isso fica como uma... Daí você fala, vitrine, mas e aí... na verdade, né? Sim, sim. E aí você me pergunta, sim, mas se só os pais dão e os filhos recebem, cadê o equilíbrio? O equilíbrio é que esses filhos vão crescer, vão se casar, provavelmente, e vão fazer o mesmo com os filhos deles. Então, eles pagam fazendo isso para os meus netos, que eu não tenho. Mas eu tenho 5. Parabéns. Não tenho, mas eu acho que na minha profissão, de certa forma, né, eu já ajudei a botar limite em muitos filhos de muita gente. Sempre tem algum jeito, né, uma compensação, vamos dizer assim. É verdade. E... Ai, o meu remédio aqui está batendo sol, não gostei. O sol está te procurando, olha só. Ele bate agora aqui com tudo, tarde. Eu tenho aqui também, uma maravilha. Tá vendo? E aí, onde que nós estávamos? Então, estava falando que os pais e os filhos, né? Então, depois inverte, né? Os filhos crescem e eles que vão fazer essa manutenção para os próprios filhos. Né? Os professores, idem. Isso, né? os professores, Os professores também. Os alunos vão para a escola, o quê? Eles estão esperando que o professor divida com eles tudo que ele estudou, né? Tudo que ele sabe. Esses alunos vão crescer, também vão dar uma aula algum dia, ou vão ser profissionais excelentes, né? E fica tudo equilibrado. O professor são presenças, né, que a gente guarda pro resto da vida, né? Tanto do lado bom quanto do ruim, né? Guarda. Nossa, eu tive excelentes professores, sou muito grata a eles, sim. Professor de português, por exemplo, nossa, hoje a gente vê cada coisa, né? Parecem duas coisas, mas é assim. Então, esse equilíbrio é importante que haja de alguma forma, mas então não é necessariamente na mesma moeda. Tá? Então, aí ele abrange todas as relações, né? Amantes, namorados, marido e mulher, colegas de trabalho. Né? E é uma característica, né, Marta, assim, essa história da ajuda que a gente começou a falar. Nós somos seres sociáveis, somos seres solidários, somos seres, principalmente o brasileiro, né? O brasileiro é atrevido. Sim. Eu nunca morei fora, mas viajei um pouco, né? E convivi com as pessoas, porque eu não gosto muito de pacote turístico, de ficar em hotel isolado de todo mundo. Eu gosto de conviver. Muitas vezes fiquei em quartos em casa de pessoas para conhecer os costumes, né? E você vê que as pessoas são mais reservadas. O brasileiro é muito mais dado, né? O brasileiro é escancarado, na verdade. Exatamente. Né? Então, assim, por exemplo, eu tive uma amiga que ela até faleceu, ela teve 3 cânceres e tal, foi uma batalhadora, mas viveu 14 anos, né? E ela teve um problema no olho que chama
Ai, agora talvez eu não me lembre o nome do problema. Mas é um problema que deixa a visão dupla, que é infernal. Uhum. E para você dirigir é impossível, né? Você te limita tudo. Você não consegue ler, Uhum. você não consegue fazer nada. Minha irmã, acho que estava na fila do banco e começou a bater papo com uma senhora, que aquela fila não andava, que não andava. Então, você sabe, vira concessionário, a fila do banco, vira tudo. E aí, conversando, contando de alguém da família dela que teve o problema, minha irmã falou: ai, eu tenho uma amiga e que está Uhum. sofrendo. Bom, ganhou o endereço da médica, a médica tirou esse problema dela, encaminhou para um cirurgião, porque ela não operava, tudo na fila do banco, Marta. Né? O que eu estou querendo dizer com esse exemplo é que nós somos muito de querer ajudar, de solidários, né? Muito disponíveis, dispostos, né? A Uhum. ajudar. Né? Mas, como você mesma falou, tem uma diferença entre a boa ajuda e Sim. a má ajuda. Né? Eu não diria nem que má, vamos dizer de Uhum. conveniência. Esse é o termo que o Bert usa, né? Eu também acho que má é, assim, porque a boa ajuda, ela tem que respeitar as características, né, do momento, entendeu? Ela Exato. tem que respeitar o ambiente, tem que respeitar uma série de coisas. Mas isso não é, uma coisa má das pessoas. Eu acho que as próprias religiões instigam a gente, ajude os necessitados, ajude a atravessar a rua, ajude a fazer isso. Não é assim? Né? O tempo todo. Então, isso já está no DNA da gente, que a gente tem que ajudar, tem que ser útil. Né? Só que, às vezes, a gente atropela as coisas. Né? Exato. A gente deixa de ser útil, na verdade. Então, já vou te adiantar a primeira ordem da ajuda do Bert. Né? Ajude quando for te pedido para ajudar. Você vai ajudar se você tiver o que a pessoa está pedindo, né? Se tiver para dar o que ela precisa, e se você estiver disposto a fazer isso. Faça de coração. Consciente, na verdade, né? Isso, Fazer isso. consciente, não com Com amor, omissão, né? né? Exato, Não, exato. não por raiva, porque você prometeu para Deus, por causa da tua religião, o pastor, o padre, né? Não, né? A coisa de, poxa, eu tenho isso para te dar, né? E eu quero te dar, né? Eu quero, eu Exatamente. posso fazer isso neste momento para aquilo que você necessita, não para o que eu quero dar, né? Exatamente. Existe uma E diferença aí tem grande, o né, lance, Sandra? né? Veja, quando eu falo isso da pessoa, a partir dela me pedir ajuda, provavelmente ela já sabe que eu devo ter o que ela está pedindo, né? Ela tem indícios, né, de que eu posso ter o que ela precisa. Agora, se eu vejo, por exemplo, o meu amigo lá, tá se batendo, né? Falou, olha, eu tenho quentão para te prestar, tá desempregado, tá passando fome, sei lá. Aí eu já venho e ofereço ajuda. Ele não me pediu nada, né? Às vezes a pessoa se sente até ofendida, né, Sandra? Exatamente. Será que ela está achando que eu não vou conseguir emprego? Será que ela está achando que eu sou incapaz? Será que ela está. Quer dizer, pode melindrar a amizade, entendeu? Dependendo do momento. Né? Então, por isso que a gente fala de má ajuda, né? Porque pode cair quadrado, né? Numa situação assim, não Exato. vir harmônico, orgânico, gostoso. Não Né? suprir a necessidade real, né? Isso, né? Ele não pediu ainda, então não deve estar tão ruim assim, porque ele Ou sabe é que ele aquilo que pode ele vir a quer, né? mim. Exatamente. Talvez ele está arrumando um bico, talvez vá fazer sanduíche para vender, para entrar um dinheiro rápido, não sei, né? Tem tanto jeito, né, Marta? Exato. Agora, Sandra, eu quero que você conte um pouquinho para nós, Conta. então, sobre o Bert, né? Tá, E faça uma síntese das ordens do amor. tá. Então vamos lá. Eu acho que o Deixa eu só. pessoal vai gostar bastante. Vai. Né? Vai Bom, Bert, aproveitar isso como recurso, né? Bert foi uma pessoa iluminada, né? Não sei se você teve a oportunidade de ler algumas coisas dele. Sim, Eu até separei. Posso ler um trechinho? pode. Sobre ajuda. Você vê o que ele fala sobre ajuda.
Ajuda que nasce no coração é respeitosa. Né? Ela vê o que o outro precisa e o dá de tal modo que ele se sente respeitado, né? Não fere. Né? A ajuda olha o outro com cordialidade, sabe, portanto, o que faz bem a essa pessoa e como ela se sente respeitada, embora no momento precise de ajuda. Por essa razão, essa ajuda se aproxima, mantendo, entretanto, uma distância respeitosa e não vai mais longe do que realmente é preciso. Essa ajuda une ambas as pessoas, mas as deixa livres. Né? Então, não existe controle, não, né? Veja que legal. Ela não comporta expectativa de compensação ou sentimento de obrigação. Né? No dar e no tomar, ela é pura cordialidade. Né? Quando nós mesmos precisarmos de ajuda, desculpe, cuidemos de preservar nossa dignidade, né? Esperando e recebendo tão só o que o outro puder nos dar de bom grado. Né? Então, ele pode até te oferecer mais, mas você não deve pegar mais, você deve pegar o que você precisa e ponto. Precisa, aí fica tudo equilibrado. Né? Precisamos olhá-lo nos olhos para saber o que ele pode dar e onde se sente livre e cordial. Esse é o tipo de ajuda que se pode dar e receber entre adultos, mas ela mostra o que também em outras situações, por exemplo, entre pais e filhos, faz bem à alma de ambos. Essa ajuda é humanitária, então ela é perfeita, porque ela não fere, ela não separa, ela não magoa, ela não humilha, ela é respeitosa. Né? Eu quis ler para você sentir assim a delicadeza, a sensibilidade do Bert, né? Uma forma de apresentá-lo, já que você quer que eu fale dele. Então, Bert Hellinger faleceu ano passado, com 94 anos, eu acho. 90, eu não lembro a idade dele, mas alguma coisa assim. E ele foi um filósofo, né? Eu acho que ele já nasceu um filósofo. Ele foi padre por muitos anos e foi missionário na África. Ele trabalhou com os Zulus, os índios Zulus, lá os índios não, os africanos, né? Os nativos Zulus. Ele fez trabalhos de grupo, ele dirigiu uma escola. E depois, quando ele voltou, bom, lembre-se, ele era alemão, ele também participou da guerra, né, Segunda Guerra. Então, ele passou por situações bem delicadas, ele foi preso na Bélgica. Então, veja, a vida dele não teve monotonia, né? E ele soube aproveitar todas essas como fala? Oportunidades, né? Oportunidades, obrigada, Marta. Ele aproveitou todas as oportunidades, muito observador, e aí quando ele decide, né, voltar para a Alemanha, depois de acabar da guerra, aquela confusão toda, e aí ele estuda, então, ele fez teologia, ele fez filosofia, e ele começa a beber em todas as fontes ligadas à psicologia. Brito Primal, do Janov, análise transacional, do Eric Berne, sabe, foi a constelação familiar da Virginia Satir, e aí ele vai. Né? Então, ele visitou todas as melhores teorias da época. Né? E, como ele era muito observador, ele notou que tinham ordens. Né? É uma coisa universal. Isso é interessante, Sandra. Muito, muito. Então, ele descobriu as 3 ordens do amor, né? Que a primeira é o pertencimento. Então, todo indivíduo, né? Toda pessoa, todo ser humano tem o direito de pertencer. Né? Então, se alguém é excluído no sistema, causa emaranhamentos. O que são emaranhamentos? São nós. O sistema não flui.
E como não flui, tem que haver uma compensação. Então, por exemplo, digamos que o meu pai tenha lutado, tenha sido um nazista alemão, que trabalhou nos campos, que aprisionou os judeus, que torturou, que fez tudo que fizeram, né? De algum jeito, alguém vai ter que fazer algum acerto com relação a isso, a todas essas pessoas que meu pai, digamos, interferiu na vida delas, vamos falar assim, né? Vai ter que haver alguma compensação. Eu posso ser uma pessoa doente ou meu filho pode vir a ter algum problema relacionado a essas vítimas do meu pai, né? Então, o sistema, forte, né? não importa quem, Marta, mas tem que haver uma compensação. Daí você vai falar assim para mim, mas é justo que o meu pai fez uma coisa, agora meu filho vai fazer isso? Para o sistema é. Porque o sistema não vê a gente como indivíduo pura e simplesmente, né? Você é Marta Mendes, você pertence ao clã, seu pai e da sua mãe. Eu sou Sandra Sampaio, Borges Sampaio, né? Borges da minha mãe, Sampaio do meu pai. Pertenço a esses dois clãs, né? Não tem como você fugir disso. Então, tem que haver uma compensação, né? Então, quando você vai, por exemplo, fazer uma constelação, você vai... como que eu vou explicar assim para você? Essas pessoas que meu pai, de alguma forma, interferiu na vida delas, matou, judiou, sei lá, fez passar privação, essas pessoas passam a pertencer também ao nosso sistema familiar. Porque meu pai está em dívida com elas. É bastante complexo isso, né? É complexo, é simples e é complexo, né? Porque, simples e complexo. né, você falando é simples, são duas frases, mas quando você para, né, meditar sobre isso, a coisa Pra vai para o outro. compreender, né? Eu acho que essa coisa da compreensão é importante nesse aspecto, Então, né, Sandra? Bert falava uma coisa que tem a ver com o que você acabou de falar, né? Pegando um gancho aí. Ele chamava de cura sistêmica. Então, a cura sistêmica acontece quando você compreende, né? Um outro exemplo, digamos que seu pai ou sua mãe tenha sido, ou os dois, tenham sido pais muito, muito rígidos, que tinham o hábito de bater, de botar de castigo, de impor certos castigos muito rígidos, muito difíceis, né? Hoje você pode ter um ressentimento com relação a eles. Como que a gente vai fazer o seu sistema fluir? Como que você vai ter prosperidade na sua vida, vai ter sucesso na sua carreira, e vai ser uma mulher centrada? E você olhar para a vida do seu pai e da sua mãe e buscar uma compreensão, né, uma contextualização, digamos assim, né, do que levou eles a agirem assim. As pessoas não são más originalmente, né? Então, tem que ter tido alguma razão. E às vezes você vai ver isso, Marta, numa constelação, você volta às vezes até 10 gerações atrás, para descobrir aonde se originou essa coisa de maltratar filhos, de cobrar dos filhos, de, sabe, sim, uma relação sem amor, né? Só de exigência, só de surras e de agressões verbais e físicas, emocionais, né? Só que daí, quando eu faço esse trabalho com você, digamos, uma constelação, ou até um exercício, não importa. Você vai falar, nossa, nunca tinha pensado que meu pai tinha vivido isso, que meu avô tinha passado isso, minha mãe, né? Essa é uma cura sistêmica. Entendi. Então, é essa compreensão que eles não fizeram só porque tinham raiva de você, ou porque não gostavam de você, ou, né? Nem tudo é assim na vida. Eles estavam emaranhados com os antepassados deles, Ô, né? Sandra, deixa eu fazer uma pergunta nisso. Várias, à vontade. Isso também implica, né, na questão dos pais amorosos. Com Né? Que certeza. muitas vezes
o excesso de amor que esses pais dão, parece que os filhos buscam isso nas outras pessoas e não encontram. Isso está envolvido nessa questão? Conta para mim. Tá. Por exemplo, Marta, digamos que não seja você, essa história que eu contei do pai, Claro. né? Não Mas é. uma outra pessoa. Eu vou tirar esse peso aí de você. Né? Vem um cliente para mim e começa a me contar essa história. Ah, meu pai me batia de manhã, à tarde, à noite. Ah, meu... Não. Qual é o meu papel como psicóloga ou como consteladora com relação a esse discurso do meu cliente? Se eu entrar nessa história do que ele me conta, eu vou ficar cúmplice dele e vou contra os pais dele. Eu vou tirar toda a força dele. Eu imagino. A terapia, seja ela qual for, ela não deve promover a separação, mas a união. Então, se eu ouço a fala dele, meu pai me batia de manhã, à tarde, à noite, e eu olhar para essa pessoa e falar, puta, que absurdo, que pai, que falta de sorte a sua, que sacanagem da vida, não? Veja o que eu estou fazendo. A vítima, né? Exatamente. Como que eu posso ajudá-lo nessa situação? Não posso. Porque se ele é Eu estou vítima, ele tirando está à ele da mercê família de tudo, dele. né? Exato. Ele está à mercê disso, né? Então, quando eu recebo alguém dentro do pensamento sistêmico, Marta, né? Essa pessoa vem me procurar por causa desse pai. Eu não vejo só ela. Se eu atender ela como pessoa individual, eu provavelmente não vou ser muito bem sucedida. Eu visualizar atrás dela todos os antepassados dela, avós, bisavós, tataravós, tetravós e exavós. São as raízes, lá. né? Aqueles que vão dar força para ela se sustentar na terapia e ter uma alta merecida legal. Eu tirar a força dela, que são os antepassados, vai ser bem mais trabalhosa essa coisa. Podemos até chegar lá, mas com muito mais tempo, com muito mais trabalho, com mais idas e vindas, entendeu? Sem trilhar uma rota 66 reta, né? Vai ser cheio de vai e volta, pega atalho, não dá certo, volta, entendeu? Por quê? Porque eu não estou fortalecendo esse laço dela. Né? Não foram os pais perfeitos, mas foram os pais perfeitos para ela por alguma razão que em algum momento nós vamos descobrir com a constelação, com alguma coisa. Você não quer retomar com as pessoas quais são essas ordens para que fique claro para elas? A primeira é pertencimento. Né? Toda pessoa tem direito a pertencer. Então, assim, aquela pessoa que, por exemplo, casou com uma pessoa de outra religião e a família baniu, para eu botar ordem nesse sistema, nós vamos ter que trazê-la de volta para o clã. Sim. A segunda ordem é hierarquia. Os pais são grandes, os filhos são pequenos. Meu pai, digamos que ele tenha tido um relacionamento sério antes da minha mãe. Aí ele conheceu minha mãe e abandonou a outra moça para casar com a minha mãe. Eu só fui possível graças a essa escolha dele. Talvez se ele tivesse casado com ela, eu não tivesse nascido. Exato. Né? Então, assim, a primeira esposa, a primeira namorada, a segunda namorada, a primeira esposa, a segunda esposa, tudo tem ordem na visão sistêmica. Tá? Os filhos, o primeiro filho é o mais velho, ele tem que estar no lugar do primeiro filho. Se o segundo filho atropelar e tomar a frente do mais velho, o sistema está desequilibrado. Entendi. E a terceira, que é o que a gente mais falou hoje, né? Que tem a ver com ajuda, que é o equilíbrio entre dar e receber. Então, nossa, mas é bem interessante isso, né, Sandra? Porque, na verdade, tem uma forma, né? Para que a ajuda aconteça de fato. Sim. Então, essa ajuda deve vir com respeito, sem julgamento. Ela deve vir suave. Eu não tenho que me envolver com ela.
eu tenho que ouvir e ver o que se faz, ver a circunstância, né? Se eu vejo, por exemplo, uma pessoa que já pediu dinheiro, um amigo, que já pediu dinheiro para um amigo meu, já pediu para uma amiga, estou vendo que ele não está se mexendo para arrumar trabalho, ele vem para mim, você acha que eu devo ajudar ele, Marta? Deve dizer, não, não é. Eu estou Para que sendo ele possa má? buscar o Não. trabalho, né? Claro. Ele retome a vida dele, senão ele vai ficar Exato. vítima de novo, né? Que a gente estava falando há E pouco. essa coisa da vítima é cíclica, né? Essa coisa que vai, Aí volta, quando entra volta. e tem o ganho secundário, Marta, o jogo fica crítico, né? Porque tem pessoas que vivem a vida assim. É Daí verdade. são aqueles que, quando não tem mais ninguém para suprir, passam a ser caloteiros, ir atrás de dinheiro fácil. Aí descambam, né? Se já não tiver um valor bem, né, Bem valores estruturado, né? íntegros, né? Isso. É fácil cair. Voltando a do pertencimento que eu te falei, então é o caso de pais que têm filhos e não cuidam, e os filhos saem muito cedo de casa. O que acontece com esses filhos? Eles se sentem sem pertencer, sem raiz. Então, aí que acontece deles se integrarem nessas religiões esquisitas, sabe? Nessas Sim. seitas esquisitas, rígidas, entram nessas gangues que vivem de drogas, de passar droga. Eles têm que ser aceitos em algum lugar, né, Marta? É E aí verdade. estão sozinhos, vulneráveis, né? É Então, a você vê carência que faz isso, na verdade, né? a solidão, a carência, né, Marta? Exato, São exato. coisas que as pessoas falam um pouco, mas que definem muitas vidas, né? Exato. E que acha, com a internet agora ninguém fica sozinho. Fica assim, Ah, claro que fica, sem dúvida. Existe um vazio existencial, né? não é? E aí que aí Então, assim, fica tochando um monte de coisas lá, sim. mas não nutre, Então, né? seriam essas três, né? Então, o pertencimento, a hierarquia, e toda vez que essas coisas estão fora do lugar, há um emaranhamento no sistema familiar. Então, ele pode vir como dificuldades para manter dinheiro, dificuldades no emprego, dificuldades para se estruturar, né, profissionalmente, portanto, dificuldades nas relações, doenças, confusões. Aí pode vir de tudo em Quanta resposta a esse responsabilidade, desequilíbrio. né? A gente tem nesse Tem. desenrolar da vida, né? Hum, Dos nossos filhos que vieram de nós, antes de nós, e nós, como somos responsáveis pelo aquilo que vai acontecer também daqui para frente, Exatamente. né? Nas ações que a gente tem. Sandra, nosso tempo está acabando. Passa muito rápido, nosso. Muito rápido. Eu gostaria Ah, que você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo nessa questão da ajuda. Como é que elas podem se ajudar? Como é que elas podem ajudar as pessoas e o limite desta ajuda? Você pode deixar uma mensagem para elas? posso. Uhum. Eu acho que é bem simples assim, Marta. Sabe? A gente precisa parar um pouco de deixar que certas crenças, né, que certas coisas que a gente internalizou comandem a vida da gente. Então, essas coisas que talvez eu tenha falado hoje podem parecer, a grosso modo, frieza. Nossa, como ela é fria, como que não vai ajudar? Se tem dinheiro, por que não ajuda? Mas é ajuda que não é a boa ajuda que nós estamos falando. Você Exato. tem que ver com uma perspectiva maior. Talvez o passar fome desse rapaz hoje o ajude a ter uma ideia do que fazer amanhã. A ser Se eu uma vou lá grande e dou a pessoa fazer comida para coisas ele, boas, né? né, eu impeço que ele tenha esse insight, essa sacada, vamos dizer assim. É verdade, é verdade. Né? Então, aí eu vou impedir o crescimento pessoal dele. O que adianta? Encho a barriga dele, mas ele fica parado no tempo, É não sai verdade. do lugar. Né? Então, assim, pensem de coração. Essa ajuda que eu vou dar para essa pessoa vai ser uma boa ajuda ou uma ajuda só circunstancial? Talvez um não seja mais uma ajuda melhor, né? Dura de dar, mas a melhor para ela achar o rumo dela de novo, entendeu? É verdade isso. E
Não sei. Então, assim, antes de ajudar, peça um tempinho para pensar. Me dá um minuto para te responder. E aí você vai pensar nessa coisa é uma boa ajuda, né? A curto prazo e a longo prazo. Né? Ele está com fome, eu vou dar Então, comida, mas e a longo prazo? Eu estou ajudando ele se mexer, ele se bater para ir atrás de um outro emprego. Ou nessas crises, né, Marta? Muita gente tem as belas ideias em que, é né, verdade. hoje são grandes empresas, grandes criadores, Facebook, sei lá, de todas essas É coisas que nós verdade, temos é hoje. verdade. Né? O Silvio Santos mesmo conta que ele era vendedor de carnê. Olha o que o homem virou. Né? Quer Exato. dizer, deve ter passado fome muitas vezes. E a necessidade desperta dentro da pessoa, né? A A vontade de vontade crescer. de crescer, sem dúvida. Né? Então, assim, eu diria para fazer isso, parar de fazer a coisa automática. Ah, se precisam, eu tenho que ajudar. É a lei da vida, a Porque Deus não religião vai diz castigar isso. ninguém, né? Deus não está aí para Claro castigar que ninguém. não! Talvez ele te castigue até porque você ajudou e não deixou o É cara crescer, verdade, é verdade. né? Porque você não fez uma boa ajuda. É, a Né? ajuda consciente é a melhor ajuda que existe. Consciente, É e a mais saber dizer não é eficaz. útil, sabe, Exato, Marta? claro, claro. É útil. Sandra, eu quero te Hum, agradecer do fundo do meu é. coração, Eu que né? Desse agradeço, papo Marta. gostoso que a gente teve hoje. Vamos marcar num outro Quero que... momento para a gente dar continuidade nesse assunto tão Ah, rico, tão legal, eu topo. complexo, tão lindo, né? Ai, é. E aí eu quero dizer para as E pessoas que estão nos assistindo agora que elas observem cada ato. Não se preocupem em ser punidas. hum. Pensem na recompensa do universo para aquele ser que precisa da ajuda. E Né? Deus é muito maior que isso, né? Esse Exato, Deus exato, sem punitivo. dúvida, Hum. exato. E as Acho que não pessoas combina. podem aprender com a dificuldade. E hoje, a gente até olhando essa pandemia, quantas pessoas Quantas? descobriram nesse momento tão difícil, tão amargo que a humanidade passou. Quantas pessoas descobriram talentos imensos dentro dela e puderam ajudar as outras pessoas de forma efetiva. Sim, Né? Então eu quero que eu vocês que acho. estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, Eu e que a também. Sandra está aqui querendo também que isso aconteça, que nós Muito. possamos juntos Uhum. transformar a ajuda de forma efetiva. Sim, Tá bom? efetiva mesmo. Sandra, Porque, querida, gratidão. imagina, Marta, eu que agradeço a E que todas as oportunidade. pessoas possam usufruir desse conhecer, desse saber que você nos trouxe hoje, né? Que elas possam Certo. refletir sobre isso, É né? importante, bem e, importante. e viverem de forma consciente. Exatamente. São meus votos também. Faço minhas as palavras da Marta. Né? Se eu Gratidão, puder ser querida. útil em alguma outra questão, né? Olha, o currículo da Estarei Sandra disponível. está lá na descrição do vídeo. Os contatos da Sandra também. Então, se você Ótimo. se sentir impelido a buscar esta ajuda, olha lá, a gente Venha trouxe para conversar você comigo. pessoas que fazem o trabalho de forma responsável e consciente. Tá bom? Que é Um grande preciso. beijo. Né? Obrigada, Marta. Obrigada, Gratidão, gente. Sandra. Fica com Deus. Que todos tenhamos Amém. luz e paz, né, no coração. Exato. Obrigado. Até breve. Tchau. Até breve.